Olá, meus amigos, vamos lá para o nosso exercício de hoje, para essa nossa busca constante de sensibilização para vivermos melhor os momentos, as situações que a vida nos propõe. O melhor lugar do mundo, como disse Gilberto Gil, é aqui e agora. Mas nós, como disse Jesus, tendo olhos não vemos, tendo ouvidos não ouvimos. Então, precisamos de um tratamento para os nossos ouvidos e para os nossos olhos. E é isso que a gente se propõe um pouco aqui, colocando-nos a serviço do grande médico para esse tratamento, que é Jesus Cristo. Hoje nós viemos falar sobre uma busca muito humana, a busca pela fama, pelo destaque. Como a sociedade tem se movido em torno desse ideal, especialmente nesses nossos tempos. Sempre foi importante para a indústria, para os políticos, para os artistas avaliarem o impacto que as suas ações geram no público, na sociedade, na opinião das pessoas. Com a internet isso ficou muito mais fácil, muito mais mensurável, muito mais efetivo. Todo momento, a cada momento é possível saber qual o assunto, qual a pessoa mais vista, qual a situação que mais toma o momento, assim como pelas redes sociais, quem é mais comentado, compartilhado, curtido. Tudo isso constitui, as pessoas não têm a menor dúvida, o grande objetivo, a grande meta, a grande vitória da vida. Também a grande derrota. Muita gente se deprime, acha a vida sem sentido, busca até situações de autopunição por não estarem conseguindo essa vitória, esse destaque, essa popularidade, essa fama. Houve um grande modelo para todos nós, há um grande modelo para todos nós, Jesus, que no Sermão do Monte começa essa preciosa doutrina, esse precioso programa de vida que é o Sermão do Monte, dizendo assim: e Jesus subiu ao monte para ensinar. Isso é fantástico porque perante a fama, a humanidade parece se repartir entre dois polos. Uns que abrem mão, acham isso tudo, todo tipo de destaque, pecado, errado, algo abominável. Enquanto outras pessoas, como a gente já viu aqui, buscam esse destaque, essa fama, como se fosse um fim em si. E assim reparte-se a humanidade entre aqueles que se anulam e aqueles que só buscam a sua autoexaltação. Nesse início do Sermão do Monte, o evangelista nos diz muito simplesmente que Jesus subiu ao monte. Ele buscou o destaque, a posição que lhe possibilitava ser visto, ser ouvido, ser percebido por melhor percebido por aqueles que estavam em volta. Mas ele não fez isso por si só, ele não fez isso para si, para se destacar, para ser visto como um fim em si mesmo.
Ele subiu ao monte para ensinar. E acaba o Sermão do Monte com essa passagem que a gente analisa hoje. O evangelista Mateus, no capítulo 8, versículo 1, diz que descendo do monte, seguiu uma grande multidão. Primeiro, novamente, a simplicidade, a objetividade. Ele subiu ao monte para ensinar e terminada a reflexão, ele desceu do monte. Não há por que buscar e permanecer nas posições de destaque, nos cargos, nas situações, nas presidências, se não há uma tarefa específica a ser cumprida. Não é uma lição fantástica? Jesus subiu ao monte, ensinou e desceu do monte. E agindo assim, nessa simplicidade, seguiu uma grande multidão. Provavelmente, eu diria certamente, todos aqueles que buscam o destaque, que procuram a posição em que vai ser visto, vai ser percebido por uma grande quantidade de gente, e faz isso para si, para se exaltar, esse cansa as pessoas, exaure a atenção das pessoas, esse se esvazia como figura de influência, como figura de importância. É uma coisa que Viktor Frankl já tinha percebido e ele deu o nome de hiperintenção. Sempre que a gente busca desesperadamente alguma coisa, a gente não consegue encontrar e, ao contrário, perde-se mais. Jesus, nos evangelhos, a respeito dessa questão da fama especialmente, ele tem uma frase exemplar que resume muito bem isso que a gente está falando. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar em nome de Deus, este será exaltado. Então nós nos faremos importantes, segundo a lição de Jesus, segundo o exemplo de Jesus, pelo serviço, pela atenção, por nos dedicarmos, por nos fazermos pequenos perante os outros. Quem serve torna-se fundamental. A pessoa mais importante para uma criança é sua mãe, a pessoa mais importante numa cidade, às vezes, é o lixeiro. Isso só se percebe quando há uma greve, quando há uma situação qualquer. Mais importante é aquele que servir, disse Jesus, no momento em que os seus discípulos disputavam entre si quem seria o maior, quem seria o primeiro. O primeiro será aquele que mais servir. Que nós aprendamos a lição sem abominar essa ânsia por sermos mais. Não sermos mais que os outros, mas sermos mais que nós mesmos. Nos desenvolvermos e crescermos. Não há erro, não há pecado nisso. Mas transformar essa sede por mais em ter mais, em parecer mais, em prevalecer sobre os outros, é um equívoco que está na base de quase todas as desarmonias e violências humanas. Esse equilíbrio a gente encontra em Jesus. Porque aquele que se exaltar
nessa vida ou em outra, se apequenará. Aquele que buscar o seu destaque será humilhado, enquanto que aquele que se colocar serviçal, como Jesus, imitando Jesus, que ajoelhou-se aos pés dos discípulos para lavar os seus pés, em uma figura em que buscava sintetizar a sua doutrina, aquele que se humilhar em nome de Deus será exaltado. Que nós deixemos as vitórias do mundo, que não tem levado a lugar algum, para o caminho, para a verdade e a vida, representados pela doutrina e pelo exemplo do sublime servidor Jesus Cristo. Assim seja, meu amigo, até a próxima, um prazer aprendermos juntos. Vamos lá!